Eu já fui aquele tipo de pessoa que quando você abre o guarda-roupa, as roupas caem todas no chão. Eu já fui aquele tipo de pessoa que deixava pra estudar pra prova no último dia. Ou copiava o trabalho do amiguinho porque tinha esquecido que tinha um prazo do trabalho pra entregar. Totalmente desorganizada, de esquecer conta, de ser cobrada. Era uma lástima, era muito complicado. E aí, quando eu conheci o mundo do desenvolvimento pessoal, de produtividade, eu conheci uma palavrinha muito importante que se chama organização. Inclusive, eu tenho um treinamento chamado Organização com Maestria, porque eu amo tanto me organizar, me planejar, manter as minhas coisas no lugar e de forma certa que facilite a minha vida, que eu senti a necessidade de compartilhar o poder da organização. Porque o que eu achava, quem é organizado já nasce com essa tendência, já tem essa facilidade, coisa que eu não tinha, então eu achava que para mim isso era impossível. Eu era bagunceira e morreria bagunceira. Só que essa realidade foi mudada. E eu vou te contar 4 passos que eu fiz e que eu continuo fazendo para me manter sendo uma pessoa organizada e que você também pode aplicar para se tornar uma pessoa mais organizada. O primeiro passo que eu decidi tomar para me tornar uma pessoa mais organizada foi entender o que funcionava na minha rotina. Então foi um momento de experimentar, de testar horários, formas, maneiras. Então, por exemplo, eu tentei acordar às 4:30 da manhã, eu tentei acordar às 5 da manhã, eu tentei me organizar por horários, tentei me organizar de diversas maneiras, até eu entender quais eram os melhores horários para eu fazer determinadas coisas e qual era a melhor maneira de eu organizar as minhas tarefas, o meu planejamento, para que realmente eu tenha um objetivo. A organização, inclusive eu falo isso dentro da Organização com Maestria, que a organização ela é uma facilitadora, ela cuida da sua antecipação. Então, ela é responsável por facilitar o passo a passo para você chegar num objetivo final. Então, qual era o meu objetivo final? Meu objetivo final era X. Como eu posso transformar a minha rotina para eu conquistar esse objetivo X? E além disso, como eu posso me organizar para que esse passo a passo seja tão fácil para que eu venha a aplicar sem pensar 2 vezes? Porque às vezes você tem ali um objetivo de, por exemplo, ir para academia. Qual que é a sua organização para ir para academia? Eu faço academia numa academia que é a 20 minutos da minha casa. Isso não é facilitar. Isso não é se organizar da maneira certa. Porque qualquer dificuldade, mesmo que seja mínima, você vai pensar: mas é muito longe. Mas é muito distante. Então, a organização, ela não tem a ver só com manter um guarda-roupa organizado, uma escrivaninha organizada. É facilitar o passo a passo que você planejou para conquistar determinada coisa. Então, eu comecei a analisar esse pensamento de qual é o meu objetivo, como a minha rotina pode me ajudar a conquistar esse objetivo e como eu posso facilitar o aplicar, o fazer dessas ações no meu dia a dia. Então, hoje, eu digo que eu vivo uma organização muito redonda, porque eu tenho um horário fixo para acordar, eu já sei, eu já entendo, pode ser que daqui a alguns meses mude, obviamente, mas agora eu já tenho uma maneira de me organizar diariamente que funciona e funciona muito bem. Eu já tenho uma organização mensal que funciona e funciona muito bem. Então, eu fui experimentando muitas coisas até eu entender o que funcionava ou não para mim. Eu sei que acordar cedo funciona, eu sei que me organizar por turnos funciona. Quando a gente fala sobre organização, inclusive dentro da organização, tem um ponto muito importante que é o tempo. Para você ser uma pessoa organizada e realmente você ter o resultado de ser organizada, você precisa saber aonde você está empregando o seu tempo. Porque o tempo e a organização, elas estão muito relacionadas. Quanto mais organizado você é, mais bem uso do seu tempo você vai fazer. Então, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, por exemplo, era que no final do dia eu olhava para o meu planejamento, que eu tinha feito ali numa organização que eu achava que estava certa, e eu só tinha concluído as atividades fáceis, as que eu me sentia confortável. E as atividades mais complexas, mais difíceis, aquelas que eram mais urgentes, eu não tinha feito. E aí eu tinha aquela sensação de não ter tempo suficiente. Cara, mas eu me planejei, olha, eu não consegui concluir o meu planejamento. Por quê? Aonde eu estou investindo o meu tempo? Então eu comecei a ter consciência aonde eu estava investindo o meu tempo. Quanto tempo eu demorava para fazer determinada coisa. Então é muito bom e é muito funcional e você vai ver o como você vai ter mais clareza do seu tempo quando você começar a rastrear
quanto tempo você passa investindo em cada coisa. Quanto tempo você passa no celular, quanto tempo você passa estudando determinado assunto, quanto tempo você passa trabalhando, quanto tempo você gasta fazendo determinada coisa, porque às vezes você está ali no flow, executando, fazendo, você se empolga, se anima, ou você fica com preguiça, cansado, quer terminar logo. Às vezes você demora mais do que deveria numa tarefa, ou você faz uma tarefa mais rápido do que deveria, e isso pode comprometer o teu resultado e a conclusão de outras tarefas. Porque se você demora demais realizando uma tarefa, vai prejudicar o teu tempo e pode até mesmo fazer com que você não faça outras tarefas. Então eu comecei a rastrear o meu tempo e isso tornou a minha administração, a minha organização do tempo, das minhas horas, dos meus dias, muito mais objetiva. Porque hoje eu consigo ter uma dimensão, eu preciso editar um vídeo para o Reels. Quanto tempo mais ou menos eu demoro para editar esse vídeo? Uns 40 minutos, uns 30 minutos? Então, quando eu vou me planejar, eu já tenho consciência, cara, eu preciso de 40 minutos para realizar isso aqui. Eu não posso me empolgar ali com os efeitos, com as transições, demorar uma hora, porque eu tenho outras atividades a serem feitas. Então, isso vai te ajudar a trazer mais a organização para o seu tempo. Outro passo que me ajudou a ser mais organizada foi entender quais eram as minhas prioridades. Eu sei que eu já dei uma palhinha lá no começo, só que prioridade, eu percebo que é uma dificuldade de muita gente. Essa dificuldade de definir o que é prioridade e o que não é. Porque se você não souber o que vem primeiro, o que está sobre todas as outras coisas, tudo na sua vida vai ser muito importante. Só que tudo é muita coisa e você é uma pessoa só. Então, como a organização ela é uma facilitadora, ela é uma ferramenta, ela é uma antecipação, a gente precisa saber antecipação do quê? Facilitação do quê? Então, uma coisa que eu faço hoje em dia dentro do meu planner, inclusive eu parei de usar o planner físico, eu só uso o planner digital dentro do Notion. Eu tenho esse template já pronto e dentro desse template automático que eu faço todos os dias, eu tenho um campo de metas do dia, que é onde eu coloco quais são as minhas prioridades. Eu coloco lá as tarefas do dia, manhã, tarde e noite, porque eu me organizo por turno. Coloco lá aquele tantão de tarefa. E aí embaixo eu coloco qual é a minha meta do dia. Eu tenho todas essas atividades, mas se eu tiver um imprevisto, se acontecer alguma coisa fora do planejado, qual dessas atividades são as minhas prioridades? Quais dessas eu não posso de maneira nenhuma deixar de fazer? Porque isso torna a tua visão muito mais clara. Como eu te falei, acontecendo um imprevisto, você sabe exatamente o que fazer. Então, prioridade é aquilo que vem primeiro. E se tudo é muito importante, você vai se sobrecarregar e quando alguma coisa sair fora do planejado, você não vai saber como agir após esse imprevisto, como continuar sendo produtivo após o imprevisto. E a vida do ser humano, meus amigos, ela é cheia de imprevistos e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, quando você for se planejar, quando você for organizar o seu dia, quando você for organizar o seu mês, enfim, pense, qual é a minha prioridade? O que é mais importante? O que está acima de tudo, de todas as outras coisas? Porque isso vai tornar a tua visão sobre como se organizar muito mais clara e muito mais objetiva. Outra coisa que me ajudou a ser muito mais organizada foi definir blocos de organização com maestria. Ou seja, eu falei lá sobre o cronometrar, você ter aquela noção de quanto tempo você gasta, mas ali, vamos dizer ali que é o campo de pesquisa. Aqui, você vai cronometrar o teu tempo de forma intencional, ou seja, antes de fazer determinada ação, tarefa, atividade, você já vai definir quanto tempo você vai investir naquilo. Qual é o dia que eu vou organizar meu guarda-roupa? Quarta-feira, 1 hora. Quarta-feira, 1 hora, de 1 hora a 1h30, eu tenho para organizar o meu guarda-roupa. Qual vai ser o horário fixo para eu organizar o meu dia? Qual é o horário fixo para eu fazer meu planejamento diário? Vai ser sempre às 6 da manhã. Eu vou fazer isso sempre às 6 da manhã. E com isso, quando você define horário, prestar atenção numa coisa muito importante que é os pontos de distração. A organização com maestria é para facilitar a atuação e tornar aquele teu momento de foco muito mais poderoso e muito mais profundo. Então, quando você definir esses momentos de organização com maestria, esses blocos de organização com maestria, não se permita ser distraído por outras coisas e se comprometa realmente a concluir
fluir aquilo que você planejou. Porque se a organização ela é uma facilitadora, isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas por mais que a organização facilite a sua vida, ela ainda precisa ir muito do teu comprometimento. Então, você só definir horários, você só se planejar, você só ter o pensamento de se organizar não é suficiente. A organização, ela é ação, ela é o agir, ela é o fazer. Então, ter esses blocos de organização vai facilitar o teu planejamento, porque você vai estar colocando aquilo em prática, e quanto mais o olhar de organização para as coisas você tem, mais organizado você se torna. Porque você vai treinando o teu cérebro, a tua mente, a enxergar pontos que precisam ser organizados, você vai se acostumando com aquele determinado tempo para fazer aquela tarefa, e você vai tendo um maior controle sobre aquilo que você faz todos os dias, sobre o tempo que você gasta com as determinadas coisas, e chega no fim do dia, a tua organização te facilitou a se sentir mais produtivo. Viu que uma coisa vai puxando a outra? Eu comecei a fazer essas 4 coisas e eu saí de uma vida desorganizada, bagunceira, sem organização nenhuma, para ser uma pessoa que produz mais em menos tempo, sendo muito mais produtiva e organizada. Então eu espero que essas dicas tenham te ajudado. O Organização com Maestria, que é o meu treinamento, onde eu te explico todos esses pontos com muito mais profundidade, está aqui no link da minha bio. Inclusive, os alunos que estão entrando dentro da Organização com Maestria recebem um template do Notion, que é o template que eu uso todos os dias, onde tem o meu planejamento diário, tem o Habit Tracker, tem também as metas e tem a minha biblioteca online. Então, eu ensino como usar tudo pelo WhatsApp. Eu envio o link para duplicar por lá, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade para usar o Notion. Então, além de eu enviar os vídeos, de enviar o link para duplicar, se caso um dos meus alunos tiver alguma dúvida, eles têm acesso direto ao meu suporte, que eu acho que é uma coisa que muitos cursos não têm por aí. Então, aproveita para se inscrever no link aqui embaixo, entrar dentro da Organização com Maestria e já aplicar todo esse conteúdo hoje mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like e de me seguir lá no Instagram. Eu te espero por aqui no próximo vídeo. Um beijo, tchau!